Relatora da desoneração da folha de pagamentos na Câmara dos Deputados, deputada Anne Ortiz, que conversou conosco durante esse projeto. Ela está ao vivo aqui conosco para conversar um pouquinho com os nossos ouvintes a respeito do desdobramento, né, e agora o desfecho dessa novela. Deputada, seja muito bem-vinda aqui. Queria saber da senhora como que aconteceram as últimas tratativas e se a votação, de alguma forma, surpreendeu aí os parlamentares que estavam trabalhando pela derrubada desse veto. Muito bom dia. Bom dia. Nós trabalhamos praticamente os últimos 10 meses, né, fortemente em cima dessa questão sobre o projeto que prorrogava, né, essa medida da desoneração da folha. Conseguimos aprovar por ampla maioria o projeto, tanto na Câmara quanto no Senado, e o que nos pegou de surpresa foi o veto do presidente, o veto total, a um projeto que é tão importante para a economia do nosso país. Então, um projeto que gera não só a manutenção dos empregos, mas amplia, né, a base de empregos formais no nosso país, garante competitividade para as empresas do setor e também não aumenta o custo de vida dos brasileiros. E ampliar a tributação sobre o emprego, né? Isso iria gerar demissões. Nós conversamos muito com o setor sobre isso. O custo do emprego ficaria no mínimo 20% mais caro. E penalizar quem mais emprega no país não é nada inteligente, né? Deveria ser ao contrário. Quanto mais se emprega, menos se tributa. E então nós trabalhamos incansavelmente, os setores também se mobilizaram para conscientizar os parlamentares de que era importantíssima a derrubada desse veto, para poder, principalmente um veto que veio na última hora, os setores, o governo ficou as últimas semanas falando, né, em entrevistas, enfim, que apresentaria uma alternativa para os setores. A alternativa não foi apresentada oficialmente. O governo foi omisso durante todo o processo de discussão do projeto, tanto na Câmara quanto no Senado, e nós precisávamos garantir segurança jurídica para as empresas dos setores que já têm os seus planejamentos orçamentários organizados para os próximos anos, investimentos, e o impacto seria muito negativo desse veto. Foi uma votação importante, 370 na Câmara, né, 378 votos a 78, um placar um pouquinho menor do que quando nós aprovamos o projeto, e no Senado também passou com uma folga importante. Nós acreditávamos muito nessa derrubada do veto e ontem foi confirmado. Deputada, muito bom dia, bem-vinda aqui ao nosso programa, que é o Cláudio Humberto. Eu queria saber da senhora o seguinte, muito embora essa derrubada do veto da desoneração fosse aguardada, esperada mesmo, havia uma grande torcida para que acontecesse, o fato é que o governo parecia disposto a jogar pesado para impedir a derrubada do veto, né? Inclusive jogando com emendas e coisas do gênero. Agora, apesar disso, né, em razão dessa pressão do governo, do desinteresse do governo em relação a essa matéria, o placar foi muito significativo, né? 300 votos a mais pela derrubada do veto foi algo que de fato causou um certo espanto. E eu queria saber da senhora exatamente isso. A senhora atribui a quê? As pessoas falam, os parlamentares falam que aquelas decisões de poucos anos atrás, que tornando as emendas parlamentares obrigatórias, né, de execução obrigatória e coisas dessa natureza, tornaram necessariamente o Congresso independente desse tipo de influência, né, ou até de chantagem
do Poder Executivo. Eu queria que a senhora refletisse conosco exatamente para explicar aos nossos ouvintes e telespectadores o que é que de fato aconteceu, né? Porque isso não significa também que a maioria do Congresso seja de oposição ao governo, muito pelo contrário, né? Então eu queria que a senhora refletisse sobre essa decisão política do Congresso Nacional derrubando os vetos. Cláudio, eu acho que é importante fazer trazer para a pauta também essa questão de bastidor, né? Porque a gente viu realmente o governo jogando pesado, o governo trazendo justificativas, primeiro que não são justificativas que se sustentam, né? A questão da inconstitucionalidade do projeto, e nós sabemos que o projeto ele é constitucional, está garantido. Quando foi aprovada a reforma previdenciária, foi vedado a mudança da base de cálculo, né, para fins de contribuição previdenciária patronal, mas no artigo 30 ficou garantido que aqueles setores que já contavam com essa medida podiam ter a medida prorrogada. Inclusive foi o voto do ex-ministro Lewandowski. Aí o governo depois tenta fazer uma pressão em cima da arrecadação, que não pode abrir mão da arrecadação. Porém, ninguém perde o que não tem, né? Então, e o governo hoje não tem essa arrecadação destes setores, não significa que os setores não pagam impostos, sim, pagam impostos, porém, não sobre 20% da folha de pagamento. Pagam de 1 a 4,5%, né, uma alíquota variável, sobre a receita bruta. Então, o governo, nós sabemos, né, e a negociação foi pesada por conta disso, o governo tem uma meta fiscal, o governo tem hoje uma sanha arrecadatória, não trabalha na coluna das despesas, não tomou medidas de austeridade, não tem controle sobre as suas despesas e quer arrecadar cada vez mais. Então, muitos projetos que estão sendo discutidos nesse período aí, principalmente agora no final de ano, para buscar literalmente aumentar a arrecadação. Então, e a gente viu isso. Ontem mesmo o governo encaminhou um projeto para criar mais um ministério. No mesmo dia que faz um esforço enorme para criar mais dificuldades para quem gera emprego, para quem empreende, para quem faz realmente a economia girar nesse país, se cria ministérios. Um gasto das emendas parlamentares, eu acho que tem um peso, sim, né? Por mais que as emendas sejam impositivas, o governo pressiona muito, né, nesse tema. E sabemos hoje que também há uma base governista fragilizada, por mais que não se tenham 300 deputados de oposição, mas há uma base fragilizada e muitos deputados de oposição, de situação, por mais que sejam da base do governo, sabem que esse projeto ele é importante para o país. Esse projeto é importante para a manutenção de milhões de vagas de trabalho. E no final do ano, os parlamentares tiveram, pelo menos, a consciência e a responsabilidade de não acabar com o Natal, né, de milhões de famílias brasileiras. Porque o aumento desses impostos, né, o impacto do aumento desses impostos ia gerar muito desemprego, ia aumentar o custo de vida dos trabalhadores, né, das famílias brasileiras. E então eu sempre, desde o primeiro momento que o governo apresentou o veto total, nós conversávamos muito não só entre junto com os setores, mas entre os parlamentares, que seria muito difícil o governo manter o veto, por mais pressão que fizesse, por mais que tentasse negociar, e não só negociar com emendas, mas também tem outros projetos importantes, né,
que estão sendo discutidos essa semana e que o governo também está tentando fazer pressão, e o veto era digamos assim, uma carta na manga que o governo tinha para pressionar os seus pares, né, os deputados da base. Mas, inclusive, só para terminar aqui, Cláudio, inclusive, durante a votação e quando nós conseguimos aprovar o regime de urgência e levar esse projeto para o plenário, os próprios líderes, tanto do PT quanto o líder do governo na Câmara, defenderam a aprovação do projeto, a aprovação do relatório tal como estava, não só com os municípios, não só com os setores, mas também com os municípios, que foi uma inclusão do Senado e um projeto, e o Jacques Wagner tem um projeto igual a esse que foi incluído dentro do nosso relatório. Então, o governo teria muita dificuldade, todos nós sabíamos disso. O que eles estavam tentando fazer é tirar o veto da pauta, ou tentar colocar esse veto para uma votação em separado, porque sabiam que o tema ele é um tema muito importante, que teriam grandes dificuldades de convencer, né, por mais que tenham todas as ferramentas possíveis, mas de convencer a sua base a votar contra o trabalhador brasileiro, o que sempre foi uma pauta do presidente Lula, do Partido dos Trabalhadores, que hoje mostrou que parece que está esquecendo, né, das suas origens, inclusive com o próprio Sindicato dos Trabalhadores, né, defendendo a derrubada do veto. A deputada Anny Ortiz está ao vivo conosco aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, no canal Band News TV. Ela foi a relatora da desoneração da folha de pagamento na Câmara dos Deputados. Deputada, ontem à noite, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo deve, nas palavras dele, buscar auxílio do Judiciário, nesse caso, indicando que a Advocacia Geral da União vai recorrer ao Supremo para tentar derrubar a vigência da desoneração da folha de pagamento. E também disse que vai apresentar ao Congresso uma alternativa ao que foi aprovado. Aliás, o governo ficou ali, entre aspas, ameaçando apresentar um projeto alternativo durante toda essa semana. Chegou a falar em medida provisória, que seria editada na véspera com um texto alternativo. Nada disso aconteceu e o veto foi derrubado. A senhora acha que isso vai ser levado à frente mesmo? Tanto a judicialização quanto a apresentação de uma proposta alternativa? Eu não acredito na apresentação de uma proposta alternativa, porque o governo vem dizendo isso há muitas semanas, que vai apresentar uma proposta alternativa. Em momento algum, essa proposta alternativa apareceu ou foi oficialmente apresentada aos setores, né? O governo fala sobre também a questão da constitucionalidade. É inquestionável a constitucionalidade da prorrogação da desoneração da folha. Esse tema já foi essa discussão já foi feita no STF, então não há qualquer possibilidade do governo conseguir derrubar a prorrogação da desoneração por via do judiciário. Nós sabemos que é inquestionável a constitucionalidade. Agora, o governo pode recorrer e pode tentar buscar essa... a gente pode falar que até uma medida desesperada, né, de tentar garantir uma arrecadação a mais para o próximo ano. Agora, nós estamos aqui tranquilos em relação a questão da constitucionalidade, né? Porque, inclusive, é o entendimento das consultorias da Câmara, da consultoria do Senado. Nós já tivemos essa discussão aí em outros momentos, né? A tentativa dessa afirmação de que prorrogar, né, a desoneração da folha equivalia a instituir, né,
uma renúncia fiscal, mas isso não logra êxito, né? Porque, como eu disse antes, o ex-ministro Ricardo Lewandowski, no seu voto, né, manifestou que, em que pese, né, o esforço todo argumentativo que se tem em relação a essa a tentativa, né, de buscar a inconstitucionalidade, essas contribuições, né, que foram instituídas anteriormente à promulgação da reforma previdenciária, né, elas não sofreram uma limitação da substituição da base de cálculo. Então, elas podem ter a possibilidade da substituição da base de cálculo. O que isso significa? Significa que esses 17 setores podem, ao invés de contribuir sobre 20% da sua folha de pagamento, 20% sobre o salário de cada um dos seus funcionários, contribuir com alíquotas que variam, né, de acordo com cada setor, de 1 a 4,5% da receita bruta. Muito bem, conversamos aqui no Jornal Gente com a relatora da desoneração da folha de pagamento na Câmara dos Deputados, deputada Anny Ortiz, que conversou conosco nesta manhã. Deputada, parabéns aí pela atuação, pelo trabalho, viu? E voltaremos a nos falar aqui em outra oportunidade na Rádio Bandeirantes e no Band News TV. Obrigada. Eu quero aproveitar aqui a oportunidade só para agradecer e parabenizar a mobilização dos setores em torno desse tema tão importante, que não é importante só para os 17 setores, ele é importante para toda a nossa economia. Gera emprego formal, amplia a base de contribuição para o governo, né? E, inclusive, tem um incremento nas contas públicas, porque é uma medida, né, que traz mais impostos, né, que consegue ampliar a arrecadação com imposto de renda, INSS, FGTS, PIS, COFINS, enfim. Nós trabalhamos muito, né, por esse projeto, não só lá atrás, quando aprovamos por ampla maioria, foram 430 votos a 17, a aprovação do projeto na Câmara, porque com certeza ele garante aí competitividade para as empresas, nosso mercado interno, mercado externo, um custo de vida, né, mais baixo, segura a inflação e principalmente Sim. garante empregos formais no nosso país. Muitos benefícios. Obrigada a todos vocês e espero que a gente consiga ampliar, né, essa medida da desoneração da folha para outros setores. Inclusive, eu apresentei uma PEC e quero depois, numa outra oportunidade, poder falar com você sobre isso. Vamos falar sim numa próxima. Obrigada, deputada Anny Ortiz. Na sequência aqui no Jornal Gente, tem o noticiário internacional, hein? Vamos acionar o Felipe Killing lá direto da Europa. Tem novidade para nós. E também aqui no programa, daqui a pouco, tem o Fernando